Hoje, na 15ª semana de nanotecnologia do IMA, eu vou falar sobre a caracterização dos nanocompósitos e as suas principais aplicações nas indústrias. Nós veremos a definição de nanotecnologia, nanocompósitos e as suas principais aplicações. E finalizaremos mostrando alguns dos métodos de caracterização de nanocompósitos. Nanotecnologia é o conjunto de ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que são obtidas graças às especiais propriedades da matéria organizada, a partir de estruturas e de dimensões nanométricas. Nano é uma palavra que vem do grego que significa anão, sendo um prefixo utilizado como uma notação científica para expressar um bilionésimo. Um nanômetro equivale a 10 a menos 9 metros. Já a palavra tecnologia, ela também vem do grego que significa prática do conhecimento, estudo ou ciência, podendo ser geralmente descrita como aplicações de métodos científicos com objetivos práticos e comerciais. Ou seja, a nanotecnologia é a habilidade de manipular os átomos na escala compreendida entre 0,1 e 100 nanômetros, visando criar uma nova organização estrutural, normalmente para fins comerciais. O pesquisador Michael Rochella, ele fez a célebre comparação do tamanho das nanopartículas com uma bola de futebol e o planeta Terra. A frase dele dizia: se você tentar encontrar uma nanopartícula sobre a superfície de uma bola de futebol, será tão difícil quanto encontrar uma bola de futebol sobre a superfície do planeta Terra. Ou seja, é quase que impossível. Trouxe esse slide para nós visualizarmos a diferença de tamanho de cada objeto ou substância. Por exemplo, uma melancia é bem grande. Ela tem mais ou menos uns 30 centímetros. Um lápis tem 1 milímetro, a moeda tem 1 centímetro, um fio de cabelo, ele ainda é visível, ele tem mais ou menos 100 micrômetros. Mas agora, a molécula do vírus, uma nanopartícula, a molécula da água, já começa a precisarmos de um microscópio que consiga observar esses tamanhos de materiais aqui, que são bem pequenos, assim como o nanotubo de carbono e as células das hemácias. E quais são os campos de aplicações das nanotecnologias? O poder da nanotecnologia e seu potencial de influenciar decisivamente no futuro da humanidade se reside na vasta área de aplicações possíveis, tais como aumentar a capacidade de armazenamento e processamento de dados nos computadores, criar novos mecanismos para a produção de equipamentos, criar materiais mais leves, baratos e mais resistentes, economia de energia, proteção ao meio ambiente, menor uso de matérias-primas escassas e etc. Ou seja, a nanotecnologia ela se apresenta em vários campos de aplicação. Dentre eles, podemos citar a nanoeletrônica, nanobiotecnologia e nanomateriais. Esses campos se apresentam como base de sustentação para o desenvolvimento da nanotecnologia. Eu trouxe para nós aqui observarmos como que a nanotecnologia ela pode interferir em nossas vidas. Por exemplo, você consegue observar um cílio nos olhos de uma mosca? Nós só conseguimos observar esse cílio utilizando microscopia eletrônica de varredura, como nós podemos observar nessas imagens aqui, com uma magnificação cada vez maior, onde essas três imagens nós só conseguimos observar utilizando o microscópio eletrônico. E essas duas primeiras aqui é uma foto simplesmente, e a segunda no microscópio óptico, por exemplo. Compósitos são materiais produzidos pela combinação de dois ou mais materiais com propriedades físicas e ou químicas distintas que resultam em um material multifásico, com características intermediárias das fases constituintes, apresentando um melhor desempenho devido à combinação otimizada das propriedades adquiridas. Quando um compósito é formado por um de seus constituintes por um material nanométrico, uma substância de pelo menos uma das dimensões menor do que 10 a menos 9 metros, ele é chamado de um nanocompósito. Os materiais compósitos
podem ser baseadas em matrizes poliméricas, matrizes cerâmicas ou ainda matrizes metálicas. Destacam-se os compósitos baseados em matrizes poliméricas por oferecer as vantagens de ser relativamente leve, baixo custo e de fácil processamento. Os nanocompostos apresentam geralmente um de seus constituintes uma nanopartícula, como argila, carbono, óxidos metálicos, sílica, grafeno ou nanotubo de carbono, que são incorporados a um polímero para melhorar suas propriedades. As principais funções de nanocompostos são aprimorar a resistência mecânica, a rigidez, a estabilidade térmica, a barreira de gases e a resistência ao fogo dos polímeros. Essas propriedades podem ser significativamente melhoradas em comparação com os polímeros puros ou com as formulações convencionais de compósitos. As aplicações de nanocompostos são diversas e abrangem várias áreas, como a indústria automotiva, aeroespacial, eletrônica, embalagem, revestimento, construção civil e outras. Por que estudar materiais em escalas nanométricas? Materiais na escala nanométrica podem apresentar propriedade física e química diferente daquelas apresentadas pelo material de mesma composição na escala micro e macroscópica. Essas propriedades são modificadas devido principalmente ao aumento de razão de área de superfície do material em relação ao seu volume. Além da elevada área de superfície, nanoestruturas com dimensões muito pequenas, ou seja, menores do que 10 nanômetros, podem se comportar como pontos quânticos em semicondutores, por exemplo, ou seja, como átomos isolados e por isso podem assumir níveis discretos de energia com o aumento do band gap do material. Os nanomateriais podem ser classificados com base nas dimensões do material que se encontra na escala macrométrica, podendo ter nenhuma dimensão, uma dimensão, duas ou três dimensões. Um exemplo de materiais com zero dimensão seria os pontos quânticos. De uma dimensão, nós podemos citar as nanofibras, nanotubos, nanofios. De duas dimensões, os filmes finos. E de três dimensões, um arranjo com materiais de zero, um ou duas dimensões. Um exemplo de material de três dimensões, nós podemos citar a dispersão de nanopartículas, feixes de nanofibras e nanotubos, ou ainda filmes finos contendo várias camadas. Nós podemos produzir os nanomateriais de duas formas: bottom-up, de baixo para cima, ou top-down, de cima para baixo. De cima para baixo seria um material volumétrico e indo reduzindo ele até chegar no material não estruturado. E bottom-up nós temos átomos, né, ou nanopartículas, onde nós vamos aglomerando até formar uma nanoestrutura característica. As técnicas bottom-up consistem na produção de nanoestruturas constituídas de átomo a átomo, molécula por molécula, ou mesmo através de um aglomerado de átomos ou moléculas. Por exemplo, sínteses químicas, técnicas que visem a auto-organização de átomos e moléculas, e técnicas que visam a organização de determinadas de moléculas e átomos. Já as técnicas top-down têm a perspectiva de obtenção de nanomateriais a partir de um material na escala macroscópica, ou seja, a produção a partir de macro para nano. São exemplos de técnica com essa abordagem o processo de moagem, as técnicas fotolitográficas e de engenharia de precisão. Os materiais que não apresentam nenhuma dimensão na escala nanométrica frequentemente são chamados em materiais volumétricos ou bulk materials. Aqui eu trouxe as diferenças básicas em nanomateriais para materiais volumétricos. Propriedade química. A elevada razão de área de superfície por volume dos nanomateriais gera consequentemente uma maior densidade de átomos na superfície em comparação com o interior. Observem essa imagem aqui. Lá no interior, todos os ligantes estão ligados.
Na superfície faltam alguns ligantes, e isso aumenta a reatividade. Isso implica um aumento da reatividade desses materiais e, consequentemente, menor estabilidade química, fazendo com que esses materiais sejam mais facilmente degradados e oxidados, quando expostos a, por exemplo, luz, temperatura e outros compostos químicos. A alta reatividade característica dos nanomateriais faz com que eles sejam amplamente empregados como catalisadores. A densidade de átomos na superfície do material influencia suas propriedades, e quanto menor for a partícula, maior será a concentração de átomos presentes na superfície. Nanopartículas metálicas, por exemplo, experimentam mudanças significativas nas propriedades catalíticas, quando comparadas aos materiais de mesma composição em escala macro. Propriedades ópticas. Algumas propriedades ópticas, como absorção, emissão, reflexão e transmissão, são consideravelmente dependentes da estrutura eletrônica do material. Por sua vez, é dependente da composição, do tamanho e da morfologia do material. As propriedades ópticas dependem do tamanho do material, que apresentam a contribuição de dois fatores: do espaçamento de níveis de energia, que é o efeito quântico, e da ressonância plasmônica de superfície. O efeito quântico, por exemplo, é quando o material absorve luz, os elétrons da banda de valência são excitados para a banda de condução e, ao retornar ao seu nível de energia original, parte da radiação pode ser emitida na forma de luz, gerando os efeitos de luminescência. A energia necessária para que os elétrons passem de uma banda de valência para a banda de condução é determinada pelo espaçamento energético entre as duas bandas, isso é, o band gap de energia do material. Sabe-se que o band gap aumenta com a diminuição do tamanho da partícula, em particular para os nanomateriais. Assim, a absorção de luz em certos comprimentos de ondas dependem fortemente do tamanho e da forma desses nanomateriais devido aos efeitos de confinamento quântico. Observem aqui nessas duas imagens. Nós temos aqui vários tamanhos de nanopartícula de ouro. Dependendo do tamanho dela, o comprimento de luz que ela emite é diferente. Ela é vermelhinha quando é menor e ela vai escurecendo para um roxo quando é maior. Outro efeito ocorre quando ela tem partículas do tipo bastão, cilíndrica e esférica. Ela emite comprimento de onda diferente. Todas essas aqui são para ouro. Isso aqui é um trabalho que foi publicado. Propriedades elétricas. Assim como os materiais convencionais, as propriedades elétricas dos nanomateriais estão associadas ao transporte de elétrons, mais especificamente aos portadores de carga. No caso dos nanomateriais, contudo, as propriedades elétricas são também fortemente influenciadas pelo tamanho e o formato dos mesmos, devido ao efeito de confinamento quântico. De forma geral, semicondutores nanoestruturados tendem a apresentar menor condutividade elétrica comparado com a sua contraparte na escala macro. Devido ao comportamento do band gap, à medida que ocorre a diminuição das dimensões das partículas, mas outros efeitos também podem influenciar a condutividade. No caso dos nanomateriais, ocorre a formação de níveis de energia dentro do orbital de valência e de condução, representados pelas linhas na imagem, e também a formação da região do band gap, que é aquela região proibida para elétrons, que ela fica nesse intermédio aqui. Para um elétron ocupar um dos níveis de energia da camada de condução do material, ele precisa adquirir uma certa quantidade de energia para superar a energia do band gap. Quanto maior for o band gap do material, por sua vez, menor será a sua condutividade elétrica. Propriedade mecânica. Devido à elevada área de superfície específica, muitos nanomateriais podem apresentar melhora nas propriedades mecânicas em comparação com os materiais voluméricos, devido à redução da probabilidade da existência de defeitos nas suas nanoestruturas. É nesse contexto que uma estratégia para melhorar as propriedades mecânicas de matrizes poliméricas é através da adição de nanomateriais inorgânicos formando nanocompósitos. Por exemplo, a adição de nanopartículas de dióxido de silício em uma matriz de poliuretano acrílico melhora as propriedades mecânicas do polímeros, principalmente em sua dureza, resistência ao impacto, abrasão e adesão. No entanto, a adição de uma maior concentração de óxido de silício à matriz polimérica pode reduzir suas propriedades mecânicas, pois a presença de óxido de silício
em quantidade pode diminuir as interações polímero-polímero devido a aglomerações formadas pelo óxido de silício. Em outro trabalho, verificou-se que a adição de nanotubos de carbono em uma matriz polimérica de policaprolactona aumentou o modo de elasticidade e a resistência à tração em compósito em comparação a um polímero puro. Caracterização de nanocompósitos. O desenvolvimento de um novo material com propriedades desejadas exige um amplo estudo do conhecimento das rotas empregadas na sua síntese ou processamento. Tão importante quanto conhecer o mecanismo de obtenção de um novo material é caracterizá-lo adequadamente, a fim de se obter informações quanto à sua estrutura, composição química e propriedades. No caso de nanomateriais em escalas nanométricas, além das caracterizações usualmente empregadas para os demais tipos de materiais, é necessário obter informações a respeito da sua dimensão, forma, suas propriedades de superfície, aos quais afetam fortemente o desempenho final do material. As técnicas comumente utilizadas para determinar a distribuição do tamanho de nanomateriais e suas respectivas faixas de medição confiáveis estão listadas nessa tabela. Por exemplo, nós temos aqui a microscopia eletrônica, que pode ser de varredura ou de transmissão, o espalhamento dinâmico de luz, o DLS, microscopia de força atômica, difração de raio-x. A de varredura, ela tem uma faixa de medição que é até mais ou menos 10 nanômetros. Transmissão, nós utilizamos quando nós temos materiais menores do que 1 nanômetro. O DLS depende do equipamento, mas ele mede uma faixa de 1 nanômetro até 10 micrômetros. Força atômica e raio-x até 1 nanômetro. A caracterização do material para determinar diâmetro e espessura, podemos utilizar o DLS, microscopia eletrônica e força atômica. O DLS é uma técnica não destrutiva que usa um feixe de luz monocromático laser para medir o espalhamento de luz e correlacionar com o tamanho de nanopartículas dispersas em uma solução ou suspensão. Essa análise permite determinar o diâmetro hidrodinâmico das partículas e ou dos aglomerados, considerando a intensidade de luz espalhada quando um laser é incidido na dispersão. Partículas grandes difundem-se mais lentamente do que as partículas pequenas, e o equipamento de DLS mede a dependência do tempo em função da luz espalhada para gerar uma correlação que pode ser matematicamente ligada a um tamanho de partícula. Os resultados de DLS, ele é expresso em uma gaussiana, quando nós temos apenas um tamanho de partícula, onde a maior concentração fica no centro dessa gaussiana. Porém, nós podemos aplicar algumas funções que nós conseguimos distinguir partículas em tamanhos diferentes numa mesma amostra. Técnicas microscópicas são importantes para examinar e visualizar detalhes das estruturas de nanomateriais, permitindo a visualização de nanoestruturas, estruturas presentes dentro das nanoestruturas e em sua superfície, dependendo da técnica utilizada e das características da amostra. Diferente da microscopia óptica, onde se utiliza uma fonte de luz visível e lentes ópticas para produzir imagens ampliadas na escala micrométrica, a microscopia eletrônica utiliza feixes de elétrons acelerados e lentes eletrostáticas ou eletromagnéticas para gerar imagens de alta resolução, alcançando a escala atômica. Eu trouxe aqui duas imagens. Uma para a gente comparar uma imagem que é de 2D de uma microscopia óptica e uma imagem que é de 3D de uma microscopia de varredura. E aqui uma imagem com dois tipos de detectores utilizando microscopia de varredura de um nanocompósito, composto de um filme de PBAT e óxido de zinco. Observem que detectores de eletrosecundário, ele nos dá a noção de topografia de amostra, e esses pontos brilhantes ele é visto no detector de elétron retroespalhado. Os pontos brilhantes eles indicam a presença do metal zinco na amostra.
Microscopia de força atômica se baseia na varredura da superfície de uma amostra empregando uma sonda, uma agulha com dimensão nanométrica, a fim de se obter uma imagem topográfica com resolução a nível atômico e também pode fornecer informações relacionadas às propriedades mecânicas e físico-químicas da superfície investigada. O AFM possibilita ver os átomos e também permite movê-los um a um, quando aplicada uma tensão elétrica extremamente forte entre a ponta do microscópio e a amostra, faz com que um átomo salte e grude na ponta. Porém, se a polaridade da corrente for invertida, o átomo volta para baixo com força, ficando encaixado nesse ponto. As imagens nele são geradas a partir de um feixe de laser que é direcionado na extremidade superior do cantilever e o feixe reflete para um detector. Dessa forma, o detector transforma o sinal em imagem. Essa técnica foi utilizada por um grupo de pesquisadores para obter a imagem de uma molécula orgânica contendo ligações de hidrogênio. Na imagem, nós conseguimos observar que as linhas mais intensas são referentes a ligações covalentes na molécula, e as linhas mais suaves, nas extremidades, são as ligações de hidrogênio. Em 1989, Donald Ziegler, pesquisador da IBM, escreveu a letra da companhia usando AFM, onde foi implantado 35 átomos de xenônio sobre a superfície de níquel, para mostrar que estruturas poderiam ser construídas átomo por átomo ou molécula por molécula. Observem aqui outra imagem, ela que foi feita também em um AFM. Essa daqui é a molécula do pireno, né, que são 4 anéis unidos. Ficou bem legal, né? As técnicas comumente usadas para realizar caracterização óptica de nanomateriais são espectroscopia de absorção de ultravioleta visível e de luminescência. Já as propriedades relacionadas à estrutura química dos materiais são comumente avaliadas por técnicas como espectroscopia na região do infravermelho, com transformada de Fourier, espectroscopia de fotoelétrons induzidos por raio-x, XPS, e espectroscopia Raman, através da atribuição das bandas referentes aos grupos ou ligações químicas formados do nanomaterial. Técnicas também podem ser utilizadas para determinar as interações entre diferentes nanomateriais, sendo atribuídas através do deslocamento de bandas. A espectroscopia na região do infravermelho permite identificar os grupos funcionais por suas ligações químicas na estrutura e de uma substância, através das vibrações geradas pelas moléculas. O princípio de funcionamento da técnica é irradiar a amostra com uma frequência na região do infravermelho, sendo essa radiação absorvida ou transmitida, fazendo com que as ligações químicas gerem vibrações de cheiramento ou dobramento, e essas são registradas pelos detectores. Como essa absorção é quantizada, ela permite identificar o tipo de ligação do composto analisado. Esse aqui é o exemplo de um equipamento de FTR. Ele é composto por uma fonte de radiação que interage com dois espelhos, e esses espelhos refletem a radiação na amostra, que gera, por sua vez, as vibrações. E essas vibrações são detectadas pelo detector, que gera um interferograma no domínio do tempo. Ao aplicar a transformada de Fourier, ela passa para o domínio das frequências. E essas frequências, elas geram esses gráficos de absorvâncias com o pico para cima ou de transmitâncias com os picos para baixo. E a cada posição dessas vibrações, elas são caracterizadas por um tipo de ligação. Se nós sabemos qual é a ligação que tem cada uma, nós podemos identificar qual é o grupo funcional da amostra analisada. Aqui é um exemplo da molécula do cinnamaldeído. Observem que a posição entre 3000 é a posição CH, e é justamente esses picos que se encontram aqui, sendo esses daqui os CH do aldeído, que ele está nessa posição da molécula, e o CH do anel, que ele aparece um comprimento de onda um pouco maior do que esse.
Olha que outra ligação que nós podemos identificar facilmente é o C dupla C do anel, que eles estão justamente nessa faixa aqui, entre 1500. Dessa forma, nós conseguimos identificar as ligações do grupo funcional de um elemento que nós precisamos identificar. A termogravimétrica é uma técnica destrutiva na qual se monitora a variação da massa de uma amostra em função da temperatura ou do tempo, em um ambiente de temperatura e amostra controlada. Seu princípio de funcionamento é simples: analisar a perda ou a agregação de massa à amostra em temperaturas variáveis. Essa técnica possibilita conhecer as alterações que o aquecimento pode provocar na massa da substância, permitindo estabelecer a faixa de temperatura em que elas adquirem composição química fixa, definida e constante. A temperatura em que começa a se decompor, acompanhar o andamento das reações de desidratação, perda de umidade, oxidação, combustão, decomposição e etc. Esse aqui é um exemplo de uma curva de TGA que nós podemos utilizar para caracterizar um determinado polímero. Cada polímero tem uma temperatura de degradação específica e com isso nós conseguimos identificar qual é o polímero que nós estamos utilizando. Da mesma forma, se for um nanocompósito, com uma matriz polimérica, o polímero vai ter uma temperatura de degradação e o nanocomposto outro. Ainda nos permite quantificar, pela perda de massa, o quanto de nanocompósito tem dentro da matriz polimérica. A técnica de difração de raio-x possibilita a identificação de fases cristalinas, análise de tamanho de cristalito, mudança dos parâmetros de rede, entre outros parâmetros estruturais. Com isso, as informações obtidas através das medidas de DRX, além de importantes no estudo do desenvolvimento de nanocompósitos, podem ser complementares aos demais métodos de caracterização de nanomateriais. Os equipamentos de DRX é chamado de difratômetro. Ele é composto por um goniômetro com dois braços que rotacionam a cada varredura, sendo um braço equipado com a fonte de raio-x e o outro com um detector de radiação. E no centro do goniômetro fica a amostra, que ela fica fixa. A configuração usada na análise de pó policristalino é conhecida como geometria Bragg-Brentano. Nessa geometria, a cada varredura, com o aumento do ângulo da fonte, o detector aumenta em duas vezes esse mesmo ângulo. Essa varredura ela é conhecida como θ 2θ. Dessa forma, os feixes difratados durante a varredura θ 2θ convergem para o detector e são convertidos nas curvas chamadas de difratogramas. Os difratogramas revelam a fase cristalina de uma ou mais células unitárias. A cada célula unitária identificada representa um composto químico. Aqui está a imagem, né, da representação do equipamento. A fonte, o detector, a fonte fixa, a amostra fixa, desculpa. A fonte de raio-x, ela difrata na amostra e vai até o detector e gera o nosso difratograma. Esse aqui é um exemplo de um difratograma que é gerado pelo difratômetro. Esse aqui é um exemplo de um ferro policristalino de estrutura de cúbica de corpo centrado, que é o CCC. A cada plano representado pela célula unitária, ele difrata em um pico aqui. E esses picos aqui nós podemos identificar pela célula unitária qual é o elemento que nós estamos analisando. Observe aqui um exemplo de um nanocompósito que foi estudado. Aqui é um polímero PANI com um óxido de cádmio. Esse aqui é o difratômetro do cádmio, esse aqui é o do polímero. Quando eles são unidos, nós temos esses difratogramas que representam a mistura do nanocompósito. Nós podemos identificar pelo pico e por essa curva amorfa aqui, que seria o polímero dentro da amostra. E as propriedades mecânicas. Os polímeros são materiais macromoleculares compostos por repetidas unidades estruturais chamadas monômeros. Suas propriedades mecânicas se referem
ao comportamento desses materiais quando submetidos a forças externas, como atração, compressão, flexão e torção. Essas propriedades são de grande importância, pois determinam a utilidade e a aplicabilidade dos polímeros em uma ampla gama de setores industriais. As principais propriedades mecânicas dos polímeros incluem a resistência, rigidez, tenacidade, ductilidade, fluência, fadiga e resistência ao impacto. Essas propriedades são melhoradas quando produzidos nanocompósitos. E existe um equipamento que ele faz todas essas forças aqui em função de uma amostragem do polímero para sabermos essas propriedades da matéria. Essas foram as referências usadas para a apresentação. Finalizo aqui a apresentação agradecendo a atenção de todos. Obrigado.